querido, seja bem-vindo ao nosso canal. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Que o Senhor transborde bênçãos e vitórias sobre a tua casa. Hoje nós vamos falar sobre José, mas antes de estarmos falando sobre ele, eu quero te pedir que você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe essa mensagem com alguém, deixa o seu like, amém? Deus abençoe sua casa. Vamos ler lá em Gênesis 37, que diz assim: E sonhou, 17:5, e sonhou também José um sonho, e contou aos seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhe: Ouve, peço-vos, este sonho, que tenho sonhado. Eis que estávamos atando os molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam, e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinará sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam, por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho, e o seu pai junto de Siquém. Desceu o pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: Não apacentam teus irmãos junto de Siquém? Vem, e enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom. E José veio a Siquém, e achou um varão, porque ele andava errado pelo caminho. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e o achou em Dotã, e viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disse uns aos outros: Eis, lá vem o sonhador. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa destas covas, e diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. A palavra diz que, ouvindo Rúben isso, disse: Não vamos tocar no nosso irmão, permitiu até que lançasse ele naquela cova, mas não queria que fizesse mal nem dano a ele. A palavra de Deus diz que muitas das vezes nós projetamos algo que vem da parte do Senhor. José, ele sonhou aqueles sonhos, mas não foi um sonho natural, foi um sonho vindo da parte de Deus sobre a tua vida. E nós sabemos que quando Deus ele sonha algo conosco, quando ele projeta algo para nossas vidas, não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Aqueles jovens tentaram impedir de José alcançar aquilo que ele tinha falado. Ele contou os seus sonhos para os seus irmãos. Ele disse para os seus irmãos aquilo que ele tinha sonhado. Muitas das vezes, quando abrimos os nossos lábios, a nossa boca para dizer aquilo que estamos sonhando, muitas das vezes tem pessoas que, usadas por Satanás, que se levanta para tentar impedir os projetos de Deus sobre a nossa vida. Mas não tem como impedir, porque se foi Deus que projetou, eles vão ser realizados. Você pode até passar por algum processo, mas esse processo também faz parte da trajetória para você chegar no caminho ao qual o Senhor tem te direcionado, tem te dirigido. Eu quero dizer que José, ele era um jovem obediente, um jovem que fazia tudo aquilo que o seu pai ordenava, diferente dos seus irmãos. E o seu pai tinha mandado José ir de encontro com seus irmãos em Siquém.
para ver como é que estava o rebanho, para ver como é que estavam eles. Mas a palavra também vem nos dizendo que ele encontrou com um varão que estava perdido pelo caminho e perguntou: você viu meus irmãos? E ele disse: olha, eu ouvi eles falarem que ia para Dotã. Então José procurou encontrar e encontrou seus irmãos. E quando encontrou seus irmãos, avistaram ele e já falaram: ó, já vem aí o sonhador, vamos jogar ele na cova, vamos matar ele. Começaram a planejar algo para destruir a vida de José. E Rubens tentou até impedir. Ele tentou até impedir que os seus irmãos tocassem nele, porque ele não queria que matasse o seu irmão. Então ele permitiu até que ele fosse lançado naquela cova, mas que depois tirassem ele de lá e devolvesse para o pai. Mas os seus irmãos, quando Rubens se retirou, eles viram uns mercadores, umas pessoas passando e venderam José. Falaram: não vamos matar nosso irmão não, vamos vender ele. E quando venderam o seu irmão, eles sentaram, glorificado seja o nome do Senhor, e começaram a comer pão. Começaram a comer pão como se nada tivesse acontecido. Muitas das vezes acontece assim, né? Pessoas se levantam contra as nossas vidas, fazem tantas coisas para impedir aquilo que Deus tem sobre a sua vida, sobre a minha vida, e depois que praticam o mal, ainda conseguem se sentar e comer pão. Mas a palavra de Deus nos revela e nos mostra que mesmo que José tinha passado por tudo aquilo, ele não guardava sentimento ruim no seu coração. José, além de ser vendido para aqueles homens venderam José também para Potifar, que era o guarda, ele era guarda, capitão da guarda. Ele era capitão da guarda no Egito. E ele foi vendido para esse homem, e a Bíblia nos revela que lá onde ele foi vendido, tudo que ele colocava a sua mão, ele prosperava. Porque José, ele era servo fiel do Deus vivo. Ele fazia a vontade de Deus. E quando nós somos servos fiéis de Deus vivo e fazemos a vontade dele, por mais que estamos em prisões, em covas, em algum cativeiro, saiba que o inimigo ele pode até prender você, a tua carne, mas o seu louvor, a tua adoração, ele não pode impedir. José, ele continuou adorando o nome do Senhor, e o momento da vitória dele foi chegando. Cada processo que ele passou, a palavra até diz que ele prosperava, e ele era um jovem muito bonito, né? E chamou a atenção da esposa de Potifar. E ela tentou seduzir ele, mas ele não se curvou diante daquela mulher, porque ele sabia que Deus estava vendo tudo aquilo que ele estava fazendo. Muitas das vezes, quando estamos no meio do caminho, o inimigo ele tenta colocar manjares e pratos para tentar tirar você do caminho, para tentar impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. E nós temos que nos levantar e dizer não, porque eu tenho um objetivo e eu tenho uma missão de fazer aquilo que o Senhor tem me destinado. E eu não posso me embaraçar com as coisas desse mundo. Eu não posso me embaraçar com as coisas que me tiram do caminho. Eu preciso estar no centro da vontade de Deus para que as coisas possam sair da melhor forma possível, para que Deus possa realizar os meus sonhos. Para Deus realizar o meu sonho e o seu sonho, você precisa estar no centro da vontade de Deus. E José permaneceu. A Bíblia diz que José ele correu daquela mulher e a sua capa ficou nas suas mãos. E aquela mulher começou a levantar um falso contra ele, dizendo que ele tinha seduzido e que tinha tentado fazer alguma coisa com ela. E diz que Potifar lançou ele dentro da prisão. E naquela prisão, com o passar do tempo, a Bíblia fala que Faraó ele teve sonhos e ele ficou muito angustiado, porque ele não conseguia interpretar os sonhos. E a Bíblia nos diz que lá dentro, onde José foi aprisionado, ele também interpretou o sonho do padeiro e do copeiro. E aqueles homens, eles também foram presos. E José disse que iria acontecer com a vida deles. Então, José, ele tinha o dom de interpretações de sonhos. Deus começou a fazer um milagre aí na vida de José, para que ele pudesse alcançar da parte de Deus a vitória. E quando o copeiro foi chamado para poder servir, voltar a servir ao rei, ele disse: olha, se lembra de mim quando você estiver lá. E o que aconteceu? Ele simplesmente se esqueceu de José depois que estava servindo o rei novamente. Mas o Senhor ele não se esqueceu de você. Ele tem um momento certo, o tempo certo de realizar os seus sonhos, o seu desejo. Não é antes da hora e nem depois da hora, mas é o momento certo de Deus.
José, ele aguardou mais um pouquinho. Ele deve ter ficado um pouco triste porque ele não se lembrou dele, mas ainda não estava na hora de José ser exaltado. De repente não está na hora ainda da sua exaltação, mas eu quero dizer para você que já está chegando, está bem pertinho. Continue fazendo a vontade de Deus, continue perseverando, porque Deus ele vai realizar os seus sonhos, os seus milagres sobre a sua vida. Se ele prometeu, ninguém pode impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. A palavra vem nos dizendo que José, ele estava lá naquela prisão e ele foi chamado, porque disseram para ele, depois que Faraó teve o sonho, que tinha um homem que podia interpretar o sonho. E quando José foi levado naquele lugar, no momento de Deus, ele abriu a sua boca e interpretou tudo aquilo que Deus tinha mostrado para ele. E o Senhor começou a realizar aquilo que o Senhor tinha para realizar na vida dele. Ele foi governador do Egito. Um jovem que foi tirado do seu conforto, do conforto do seu lar e lançado dentro de uma prisão. Ele foi lançado dentro de uma cova, depois dentro de uma prisão. Porque às vezes quando nós queremos fazer a vontade de Deus, o inimigo ele tenta nos aprisionar, ele tenta impedir o chamado de Deus. E muitas das vezes ele usa pessoas para tentar impedir, mas eu quero te dizer que até quando o inimigo se levanta, é para cooperar com aquilo que Deus tem para fazer sobre a tua vida, para realizar os seus sonhos, os seus projetos. José passou por todas essas dificuldades, ele foi tirado daquela prisão, glorificado seja o nome do Senhor, porque Deus realmente sabia que ele era inocente, que ele não tinha tocado na mulher de Potifar. José ele até foi preso, mas o Senhor sabia que ele não tinha culpa nenhuma, que ele não carregava culpa nenhuma, e o Senhor o honrou. Sabe por que o Senhor honrou? Porque antes de o Senhor honrar ele honrou o Senhor. Então vamos honrar o nosso Deus, porque na medida que nós honrarmos o nosso Deus, os nossos sonhos serão realizados. Deus vai colocar você no lugar alto, no lugar de destaque. Deus vai resolver a sua vida, transformar. A palavra diz que todas as cidades ficaram em fome e José foi o provedor, foi o homem que foi usado como provedor para todas aquelas cidades. E quando seus irmãos foram àquele lugar para buscarem alimento, porque eles ficaram sabendo que só naquele lugar que tinha alimento, o que aconteceu? José reconheceu seus irmãos, mas José não guardou mágoa. Ele até chorou, mas ele não guardou mágoa. Ele se declarou para os seus irmãos e disse quem ele era. E muitas das vezes, quando o Senhor coloca a gente em lugares altos, nós não podemos guardar mágoa, não podemos guardar sentimento ruim no nosso coração, porque até aqueles que tentaram impedir os nossos sonhos, os projetos de Deus sobre as nossas vidas, nós também temos que abençoar, nós também temos que ser usados como canal de bênção, para que eles possam ver que quem habita em nós é o Espírito de Deus e que nós temos um coração perdoador, porque somos filhos de Deus, somos filhos de Cristo, e como os filhos de Deus nós temos que fazer o bem. Que você possa fazer o bem para que Deus possa realizar os seus sonhos e os seus projetos. Guarda isso dentro do seu coração. Deus tem um dia especial para a tua vida. O momento já está chegando. De repente pode não ser agora, mas já está pertinho o momento de Deus realizar os seus sonhos e fazer os seus projetos sair do papel. Saiba que Deus está no controle de tudo. Confia nele. Não desista dos seus sonhos, porque Deus um dia irá realizar. Que Deus possa abençoar a sua vida. Fique com essa palavra, amém?